trabalhar a lateralidade, né, diferente. Então, muito boa tarde. Saindo aí de uma palestra motivadora, né, compondo esse painel, ELI, ou ELI, Ecossistema Local de Inovação, e a gente já está falando de regional. É um painel que eu tenho uma honra muito grande de estar participando com agentes regionais de inovação da nossa região serrana e também com a Karina, representando o SEBRAE, que é um grande fomentador, né, da inovação no Brasil e aqui na região também. Então, primeiro eu vou pedir que vocês se apresentem. Eu gosto muito que as pessoas se apresentem, né? Às vezes tem uma mini bio, mas a pessoa falar o que ela faz, né? Você lá em Rodrigo, em Friburgo, Walter em Teresópolis, a Karina aqui em Petrópolis, mas transbordando, o escritório é Petrópolis, Teresópolis e outras regiões. Então, pedir ao Rodrigo que comece, falar rapidinho quem é você, o que você está fazendo, os chapéus que você carrega, para depois a gente falar um pouquinho sobre os ecossistemas. Certo, obrigado, Thaís. Parabéns pelo evento. O evento está espetacular e bem organizado, com muitos assuntos interessantes. Eu sou Rodrigo Sena, estou como presidente do Inova Free Valley, em Nova Friburgo. Estou também como vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo e presidente regional TI Rio. E além desses vários chapéus, já buscando desde sempre unir as pessoas. A gente está aqui para isso, para a gente ter essa troca de conteúdo, de informações, do que a gente pode melhorar para a sociedade. Boa tarde, eu sou a Karina, sou analista do SEBRAE, atuo aqui no município de Petrópolis, a nossa regional, a Regional Serrana 2, que compreende, né, os municípios de Petrópolis, Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto. Eu sou interlocutora dos projetos voltados para a questão de inovação, base tecnológica. Então, é uma honra estar aqui no palco do Tech Summit e também estar aqui no Tech Summit. Estou como gestora local do ecossistema de inovação aqui de Petrópolis, que agora a gente tem a honra de falar que é o Inova Petrópolis. Aproveitando, né, a questão da integralidade das regiões, a gente tem vários projetos que acabam perpassando Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Então, é uma honra a gente estar podendo estar aqui falando desses projetos que conectam também as regiões. Obrigada. Walter. Boa tarde a todos. Obrigado, Thaís, pelo convite, por participar desse evento. Parabéns pelo evento. Meu nome é Walter Flores, sou CEO da Fleet, uma empresa que nasceu como uma startup, sendo uma spin-off da Alterdata Software, né? O Vladimir, que acabou de palestrar aqui para vocês, me tornei sócio dele, né? Então, assim, era funcionário, me tornei sócio, já estamos há 6 anos, indo para o 7º ano de empresa, já deixamos de ser startup e fui convidado a ser presidente, né? Estar como presidente do Ecossistema Local de Inovação de Teresópolis, com toda a metodologia trazida pelo SEBRAE, e também sou presidente regional Teresópolis do TI Rio, que é o sindicato patronal das empresas de TI. Então, estou seguindo uma carreira de software mais de 20 anos já, e essa é a trajetória aí. Obrigado. Obrigada, gente. Sejam bem-vindos. A gente tem no Serratec, né? O Serratec nasce em Petrópolis, mas tem um conceito de parque aberto, com o objetivo exatamente de olhar para a região. Claro que a gente tem diversos desafios nessa jornada. E aí, nessa construção do ecossistema, né, não que o Serratec quer estar à disposição da região, é natural que Petrópolis acabe tendo uma atenção maior, porque é daqui que nasceu, onde as pessoas estão, mas tem uma jornada, olhando no horizonte, como que a gente faz uma aliança, né, para o território da região serrana, conectando tudo que emerge em cada um desses lugares, respeitando as características e as potências de cada um desses lugares, para que a gente possa ser visto de fora como um território aglutinado, integrado em aliança. E aí o nome desse painel é ELI, né, L. E aí antes de chegar nisso, eu queria ouvir Walter e Rodrigo um pouquinho sobre o que vem acontecendo nos municípios que vocês estão, como que vocês, provavelmente em rede, também vêm atuando para o desenvolvimento das potências de tecnologia e inovação que estão acontecendo lá. Aí vocês escolhem quem vai falar primeiro. Pode começar. Então, vamos lá.
Em Friburgo, vou só contextualizar, um movimento chamado Serra do Silício nasce em 2012. Então, já era um movimento, só que isso era de empresas de base tecnológica. E por que não a gente não abranger para as outras vertentes das cidades, que a gente chama de setores não priorizados? E aí, em 2018, o Sebrae chama a gente, vamos expandir isso para além de empresas de base tecnológica? Vamos, para a gente atingir maiores públicos. No nosso caso, Friburgo, tem agro, metal mecânica, moda, têxtil, turismo. Então, tem algumas vocações que são provavelmente algumas parecidas. E a gente tinha que atender maiores públicos. E com isso nasceu um movimento chamado Inova Free, nesse primeiro momento. E depois a gente foi avançando, teve a pandemia, diminuímos. E o que a gente fez nesse tempo todo, desde 2012, passando por 2018, abrindo as vertentes? Muitos eventos, um evento como esse, porque a gente traz bastante conteúdo. E o que a gente vê? Quem que a gente tem que atingir? Não é quem está na bolha, porque aqui a gente sabe o que está acontecendo. Mas quem está lá fora, normalmente não sabe o que está acontecendo. E esse público que a gente tem que atingir. E a gente começou a fazer muito evento, faz hackathon, e chama o poder público, e vamos juntos, chama a universidade, o que a gente pode fazer em conjunto. E é um desafio grande, porque normalmente o evento pode vir cheio e depois ele diminui. E aí faz outro evento e não tem uma continuidade. E isso que a gente tem batalhado nessa trajetória. E aí, em 2025, 2019, a gente fez, como é que é o nome? Foi um lançamento do Inova Free Valley, vamos resumir assim. Que a gente aglutinou tudo com o trabalho do L também, que a gente trouxe desde o ano passado, que aí a Karina vai falar um pouquinho. E por quê? A gente sempre foi do lado técnico, acho que o microfone está ruim. A gente sempre foi do lado técnico. E o que isso pode trazer? De repente, só as pessoas de tecnologia aqui no meio. E a gente queria, como eu falei, chamar as pessoas de fora. E o L foi para organizar nossa governança. Isso era importante, porque a gente até poderia saber para onde vai, mas a gente não tinha articulado isso como fazer. E o Projeto L foi justamente para ajudar a gente a montar essa governança. E é muito interessante, e é isso aí. Lá em Teresópolis, o Sebrae começou a fazer um mapeamento, né, em 2023, mas o ecossistema ele começou a nascer de fato no final do ano passado, né? Onde tiveram alguns workshops introduzindo a metodologia do ecossistema local de inovação. E logo após nós entramos no que chamamos do Vale da Desilusão, né? Nós tivemos alguns problemas de ego, que é o que a gente sempre fala, que a gente tem que deixar o ego de lado, né, para poder conseguir avançar como comunidade, como ecossistema. Então isso aconteceu, acredito que não só em Teresópolis, mas tiveram outros ecossistemas também, né? Mas eu não tenho vergonha de dizer isso, né, Bruno? Eu tenho, porque foi um processo e nós passamos desse processo e evoluímos. Hoje nós contamos com um ecossistema já consolidado, com uma base, né, da governança estruturada, onde nós temos o poder público, a prefeitura está engajada, né, com o ecossistema de Teresópolis, tem um representante que é o subsecretário de Ciência e Tecnologia, o Anderson. Nós temos as universidades, as principais universidades de Teresópolis, como a Unifes, o Estácio, a FATEC, entre outras, estão engajadas no projeto. Nós temos a sociedade civil, as empresas, então nós temos toda a quádrupla hélice, né, envolvida no ecossistema e estamos avançando. Na próxima segunda nós teremos o último workshop antes do lançamento. Eu sei que o lançamento de Petrópolis foi na semana passada, ou retrasada, né? Foi segunda? Foi essa semana, então. E o de Teresópolis vai ficar para o próximo ano, mas já está encaminhando para isso. Vamos mudar o nome, né, que era Impulsiona Terê, vamos trocar. Ainda não posso dizer qual vai ser. Não, tem que contar. Mas isso fortalece, né, a gente como um ecossistema. Então as pessoas estão engajadas. Nós fizemos um evento que já levou a chancela do L Teresópolis, que foi o Agro Inova Summit, que foi
em Bom Sucesso, que é na zona rural de Teresópolis, que liga Teresópolis e Nova Friburgo. Inclusive, tinham participantes de Nova Friburgo nesse evento, o Rodrigo estava lá também, né? E foi um sucesso. Saíram dali 7 startups, que agora o ecossistema precisa abraçar. E 7 startups que resolvem o problema do agro, de fato. Excelente. Né? Foram 3 premiados, mas as 7 ali solucionam algum ponto. Inclusive, no dia 2 ou 3 de dezembro agora, nós vamos ter o pitch dessas startups na Alterdata, às 18 horas. Estão todos convidados para ir lá assistir. Obrigada. Karina, fala pra gente o que é o L. Então, o L, o nome diz, né, Ecossistema Local de Inovação, mas a proposta do Sebrae, justamente com o ecossistema, é impulsionar no território a ótica da inovação. Então, quando a gente traz e provoca, né, trazer o ecossistema para dentro da região, é justamente fazer com que os participantes, que a gente chama carinhosamente de atores do ecossistema, realmente estejam unidos para estar pensando em soluções para o desenvolvimento territorial. E aí, complementando a questão do Vale da Desilusão, estivemos lá em Natal, a gente realmente percebeu que essa questão da governança tem sido um problema em diversos ecossistemas. Então, quando a gente está dentro da nossa bolha, a gente pensa, nossa, mas aqui não vai, aqui não avança. É um processo, né? A gente começou lá em 2022 aqui em Petrópolis e 2023 em Teresópolis, mas é um processo. A gente está caminhando para esse processo. A metodologia, ela veio impulsionada pela Fundação CERT, então teve uma trajetória estruturada pelo CERT, mas em algum momento o Sebrae entendeu, peraí, a gente não pode só ficar nessa metodologia, a gente não pode, depois daquele workshop que terminou lá no ano passado, deixar o ecossistema seguir sozinho. A gente precisa continuar, ainda estar ali. A proposta é assim, que futuramente não sejam totalmente dependentes da metodologia do Sebrae. O Sebrae continue participando, mas que sim a gente consiga trazer metodologias e ferramentas para que o ecossistema consiga avançar sozinho. Então teve agora o lançamento de Petrópolis, já teve de Friburgo, ano que vem de Teresópolis, mas a proposta é que a gente continue junto ali, pensando nas ações e o Sebrae também apoiando nesse processo. É entender, eu sei que lá em Friburgo a gente já teve as escutas ativas dos setores, já tiveram workshops de captação de recurso e é o que a gente quer continuar trazendo para os ecossistemas também aqui de Petrópolis e Teresópolis. Continuar entendendo as necessidades da região e levando esse conteúdo também. Eu tive com Karina, né? A gente teve com o André também lá, né? Lá em Natal, saiu uma missão do Rio de Janeiro, suportada pelo Sebrae, pela diretoria do Sebrae no Rio, né, com conexão aqui com os escritórios, principalmente da região serrana, mas de outros lugares do Rio. Então foi uma comitiva do Rio de Janeiro, suportada pelo Sebrae, para esse evento que aconteceu em Natal, uma semana, que foi o encontro de todos os L's do Brasil. E estava conversando com o Bruno, né? Eu tive essa oportunidade, queria agradecer o Sebrae por isso, né? E as nossas instituições também. E aí a gente pôde ver que a inovação, né, ela está acontecendo em vários lugares do Brasil. E isso é muito interessante, isso é muito incrível, com problemas, com desafios, com potências diferentes, e aí a gente pôde ir se conectando, entendendo, caramba, isso também acontece lá onde eu estou, isso não acontece não, mas como é que você faz isso? Peraí, deixa eu ver. Então, vários cases, né, puderam ser compartilhados, algumas áreas de conhecimento, mas sobretudo essa conexão e essa possibilidade da gente, que eu falei com o Bruno, da gente enxergar uma esperança, né, a gente olhar para o Brasil e ver que muita coisa está acontecendo, né, agradecer o Sebrae por ajudar a sustentar essa inovação no Brasil, e aí voltar para o nosso território. E aí quando eu te ouço assim, Walter, sabe, quando você fala assim, eu não tenho vergonha de dizer isso não, a gente não pode ter vergonha mesmo, porque todo mundo erra, e às vezes a gente erra em conjunto, ou um do lado erra, mas a gente está dentro junto, então a gente precisa aprender enquanto caminha, né? Fazer o caminho enquanto a gente caminha. E aí, nessa jornada, tem que ter humildade, né, para a gente poder observar, fazer um reajuste de percurso. Então, eu celebro muito o L, e eu acho que o L, né, o Sebrae nessa agenda, ela ajuda a
como é que eu quero dizer assim, a criar um ecossistema mais forte, porque traz outros atores, né? Deixa a gente menos em si mesmado dos nossos processos. Então, celebro muito, houve essa semana o lançamento do Inova Petrópolis, e estou vendo o que vai acontecer lá, mas é um fomento do Sebrae para entender o que já está acontecendo. Cada território tem uma maturidade, por um conjunto de razões, né? Então, aí eu volto aqui agora ao Walter, e a gente faz um reverso. Que em Teresópolis, qual é a característica de Teresópolis, qual é a potência, você falou aí do agro, né? Qual é a potência de Teresópolis, para onde você enxerga o processo de inovação, de competências, né, desse território com relação à tecnologia e inovação? O que você acha que Teresópolis pode oferecer de melhor? Primeiro, Teresópolis tem um sonho de qualquer cidade, né? Que é ter uma Alterdata, né? Que é uma das maiores empresas de software do Brasil. E tem muito potência tecnológica lá. Mas a inovação não está só em tecnologia, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Tem as empresas de base tecnológica, mas a inovação, às vezes a inovação de processo, melhoria de algo que já existe de uma forma diferente. Então não necessariamente vai precisar de tecnologia para solucionar um problema. O que nós precisamos é entender o que cada área mapeada, né? Eu comecei pelo agro, mas em Teresópolis foi o agro, a moda, turismo, gastronomia e as TICs, né? Que são as empresas de tecnologia da informação e comunicação. Então, assim, eu acho que tem que entender o que cada área precisa de inovação, se é inovação tecnológica ou não, e o ecossistema apoiar aquela área levando a essa determinada inovação. Claro que em determinado momento nós vamos precisar de tecnologia e por isso eu estou em outro caminho unindo as empresas de TI de Teresópolis. Sim, o setor produtivo, né? Exatamente, que era totalmente desunido, né? Então, eu em poucos meses, em 3 meses fazendo esse trabalho, eu já tenho 40 empresas de software em Teresópolis unidas e todos em uma única sala, concorrentes, né, falando, debatendo. Então, já visando o ecossistema, eu fui para o outro caminho juntando essas empresas de TI, porque em algum momento eu vou precisar dessas empresas de TI para levar tecnologia para essas áreas mapeadas. Então, é muito legal, é muito bacana ver empresas, né, antigas de 38, 40 anos na cidade que nunca se falaram, estão na mesma sala, falando dos mesmos problemas. Porque o problema que eu tenho na minha empresa é o problema que o Vladimir tem lá na Alterdata. É o problema que o Fabiano tem na empresa dele. É o conceito de inovação aberta, né? Exatamente. Então, esse trabalho está sendo feito justamente para levar uma tecnologia melhor com o que temos na cidade. Mas eu acredito que as nossas 3 cidades aqui da região serrana têm algo em comum, que é o clima, né, a segurança. Então, com as empresas que nós temos na nossa região, mais esse clima, segurança, nós temos um potencial enorme, como eu já falei da outra vez, de sermos a alavanca para o estado do Rio de Janeiro em relação à tecnologia, em retomar o protagonismo, né? Pode falar. Eu estou com 2 chapéus. Eu estou com o chapéu Sebrae e também vou pegar o chapéu do Inova Petrópolis para estar contribuindo também. É extremamente importante essa fala do Walter, que a gente não é só a tecnologia que a gente tem que ver, é realmente entender quais são as necessidades dos setores. E aí, realmente, a proposta do Inova Petrópolis agora é justamente ouvir os setores que foram priorizados, mas que não serão só esses que serão trabalhados, que a gente deixe claro, a gente tem que priorizar alguma coisa. Então, realmente, ouvir esses setores priorizados, entender as necessidades e juntamente com o próprio ecossistema, trazer a inovação para cá. É óbvio que a gente, o Walter trouxe, né, as empresas de base tecnológica, concordo, a gente precisa cada vez mais unir as empresas de base tecnológica, e eu, como defensora, né, do Inova, eu acho que a gente também precisa unir muito mais as startups também. A gente tem um berço universitário aqui com diversas potencialidades, a gente tem o programa de residência da Serratec, então realmente também está trazendo as startups para dentro desse universo, porque ali tem uma potencialidade gigante. Nesse grupo de empresas de TI, nós temos as empresas de 40, 38 anos, mas a gente tem empresa recém-criada, que tem um funcionário ou que não tem funcionário, só tem um dono. Então, assim, mas é uma empresa de TI.
né? E as empresas de telecomunicação que trabalham com internet também fazem parte, porque também são empresas de TI. Então, assim, é muito legal você ver na mesma sala empresas grandes, enormes, estruturadas, como aquelas que estão iniciando. É muito legal Essa é a ver floresta, né? É a diversidade da floresta. Rodrigo, e lá em Friburgo, né? Onde estão essas potências? O que vocês têm feito? Como é que são essas conexões entre as hélices? O que é mais forte? Qual é a competência que emerge lá da nossa querida Nova Friburgo? Então, como eu estou nisso desde 2012, então já é uma trajetória. A gente fez um pouco diferente das cidades. A gente começou reunindo as empresas de base tecnológica e isso já trouxe a gente um know-how, só que um know-how que é muito difícil reter as pessoas no movimento. Como é difícil. É muito legal que a gente consegue reunir um monte de gente, depois de 3 meses, são outras pessoas e pessoas foram embora. Como a gente conseguir reter? Então é muito difícil isso. E o que eu vejo o caminho que a gente precisa agora? Isso eu trago o que a gente já fez. Tem muitos projetos acontecendo, muitas coisas boas, seja na quádrupla hélice mesmo. O governo está fazendo algum papel dele? Está fazendo. Universidade, normalmente tem pesquisa e desenvolvimento muito interessante que está acontecendo. A sociedade civil, vamos pegar uma empresa ela tem a pesquisa e desenvolvimento dentro de casa. Mas por que a gente não compartilha isso para pegar o que tem mais de interessante? De repente eu preciso de uma solução sendo empresário que a faculdade pode resolver meu problema. De repente num custo zero, num custo baixíssimo. E ele já tem esse know-how para fazer isso. Então essa união é que ainda falta. Porque ainda é um discurso muito bonito, a quádrupla hélice está funcionando, não está funcionando. A gente tem muito que lutar para fazer isso. E o que eu vejo, isso a gente falando em uma cidade, mas a gente está falando de territórios. Ou seja, o que a gente está fazendo dever de casa em cada cidade, a gente tem que começar a comunicar o que a gente está fazendo para criar uma agenda única do Estado. O Estado seria exagero, mas pelo menos de uma região, de um território. Então, se a gente consegue fazer isso, então dentro de casa, a gente está fazendo toda essa área, cada cidade fazendo a mesma coisa, e a gente começar a comunicar como se nós fôssemos atores de cada cidade pelo território, é o que a gente vai conseguir avançar mostrando, como a gente até conversou ali com o Alexandre. Se a gente junta todo mundo, a gente consegue o quê? Número de votos. E aí a gente consegue ser visível para o poder público, que aí a gente pensa em Estado e Federação. Então tem muita coisa para avançar. A gente teve uma conexão com o pessoal lá da Suframa em Manaus e conversando com a procuradora, ela falou muito assim, ela falou, olha, Thaís, a gente olha vocês de fora. Então a gente precisa entender as competências dessa região. Né? Não é um ou outro ator, uma ou outra instituição, porque de fato sozinho a gente é muito pequeno. Né? Sozinho como pessoa, como CPF ou como instituição, a gente acaba sendo... E se a gente pensar numa região, né? E aí, como é que a gente cria uma aliança e é visto como aquela região ela é competente nisso? E precisa de tempo, porque a gente precisa garantir essa articulação, esse movimento, precisa colocar os egos de lado e construir. E aí precisa, talvez também, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a questão do fomento, né? O Rodrigo está nisso, aparentemente há mais tempo, como ele revelou, né? O Walter também tocando seu próprio empreendimento, o Sebrae organizando, né? Lançando esses projetos do Eli, trazendo essa metodologia. E como é que a gente pensa, por exemplo, o Serratec também com seus desafios, como é que a gente olha para o futuro no tempo e fala assim, beleza, a gente vai conseguir sair dessa proposta de movimento, de conexões sociais, de encontros, a cada 3 meses muda, vem o outro. Como é que a gente tangibiliza isso? Né? É desafio de dinheiro, é desafio de tempo, é desafio de projeto, né? É desafio de identidade. Como que é um passo para a gente... Beleza, agora tem isso daqui. Eu queria ouvir um pouco de vocês, dentro dos territórios de vocês, onde está o principal desafio para a gente dar um contorno mais claro e tentar avançar nesse aspecto da identidade do ecossistema. Eu vou só responder primeiro, porque a gente isso já tem um tempinho. Onde a gente peca? A gente não tem números. A gente não tem um mapa real do que acontece. É muito legal o evento aqui, mas quantas pessoas a gente atingiu?
a gente conseguiu aumentar o faturamento de uma empresa por causa desse evento? Então esses números são muito importantes que a gente precisa começar a pensar. E aí também aproveitar, vou vender o nosso ecossistema, a gente está planejando um sistema que gere ecossistemas, que aí a gente pode colocar justamente esses dados e criar inteligência em cima desses dados. Como o evento foi justamente falando sobre ciência de dados, IA, a gente primeiro precisa ter os dados, para depois trabalhar em cima dos dados. Mas então o nosso dever de casa mesmo, eu vejo para cada cidade, é a gente ter esse mapa, e com a ajuda do Sebrae, com certeza, porque a gente tem que bater um a um. Não adianta chegar, montar um formulário, distribuir, que não vai funcionar. A gente tem que bater na porta de cada um, o que você faz, qual é a sua expertise aqui na empresa, quantos funcionários, faturamento, universidade, que mapeamento cursos... do setor. Total. Tanto do que existe quanto da potencialidade do setor. Sim, que aí eu penso em universidade. Universidade, que cursos que você tem? Qual é a sua capacidade em alunos? O que você serve? Qual é a pesquisa e desenvolvimento que está aí dentro? Imagina se a gente tem uma inteligência de dados em cima disso tudo e cria um Tinder. Opa, eu tenho uma oportunidade aqui, pego aqui e vou juntando, fazendo essas conexões, que aí eu vejo alguma coisa funcionando de verdade. Esse é o que eu espero para o futuro, a gente ter essa união. E a união não só simples, pensando aí no sistema que a gente está montando. A gente está fazendo em casa para montar o piloto. Mas por que eu não posso deixar com você, que você coloca os dados lá e já temos 2 cidades? Ah, mais uma cidade, 3 cidades. E a gente vai montando uma inteligência de dados no território inteiro. E aí a gente pode chegar para qualquer que seja, um poder público, olha os dados que eu tenho no meu território. Você vai investir em mim? Agora eu vou. Concordo com o Rodrigo que a informação, né, os dados realmente é uma dor do ecossistema, mas também a comunicação. Eu acho que falta uma melhor comunicação. Por exemplo, pode acontecer sobreposição de eventos, né, que isso é ruim, né, porque às vezes as pessoas têm que se dividir entre eventos. Então, a gente tem uma agenda em comum, né, para esses eventos acontecendo. É muito importante também uma melhor comunicação do que a gente está fazendo como ecossistema, né? E também o que é o ecossistema. Muitos em Teresópolis, não sei se acontece em Nova Friburgo, Petrópolis, não sabem o que é o ecossistema. Por que o ecossistema está aqui, né? Então é um desafio enorme passar para aquela pessoa quem somos nós, qual é a nossa identidade, o que viemos fazer, né? Porque nós já vimos no histórico, né, para trás, diversas iniciativas começando e terminando. Aí a pessoa olha, essa aí é só mais uma. Para que eu vou perder tempo com isso? Não vou participar disso, é só mais uma, né? Então eu acho que mostrar para que viemos, por que viemos e para onde nós vamos, né, para poder a pessoa entender e querer participar e ter maior engajamento ali no ecossistema. Concordo com o Walter, eu ia citar também a questão da comunicação. Realmente a gente saber se vender, saber falar, olha, eu estou aqui, eu fiz isso. A gente sentiu muito agora com a estruturação do lançamento do Nova Petrópolis. Tá, mas o que é o Nova Petrópolis? O que é o ecossistema? Faz um videozinho aí, o que é, faz um release. E foi isso, realmente. Quando a gente chamou os painelistas para estarem compondo lá o painel de turismo. Mas como que isso afeta a minha vida? Como que eu posso fazer? Realmente estruturar, olha, é importante para isso. Com a estruturação de um ecossistema a gente consegue trabalhar isso dessas formas. A comunicação também tendo a base, concordo. A gente adora dados, o Sebrae adora dados, a gente tem muito dado. Mas a gente precisa saber comunicar muito melhor o que a gente entrega, o que a gente está fazendo. E olhando para o futuro, né? Considerando aí que a gente já está na etapa final do nosso painel, então a gente tem aí a potencialidade, tem alguns desafios, tem alguns problemas, né? Onde ouvimos um pouco, né? O Rodrigo falou, está montando essa estrutura de gestão de ecossistema. Então eu queria entender um pouco de vocês, olhando para o futuro, né? Onde está, por exemplo, porque assim, o Serratec a gente não é o ecossistema, naturalmente, a gente é um parque em desenvolvimento privado, né, organizado a partir de empresas, mas que percebe que para que a gente possa avançar, até como um grupo de empresas de setor produtivo mais fortalecido, o ecossistema tem que estar forte.
E aí as conexões começam a acontecer, também como é que a gente traz pesquisa para dentro, como é que a gente devolve isso para a sociedade, como é que a gente conecta com os atores de fomento e de FINEP, FAPERJ, como é que a gente conecta com o SEBRAE, com o FIRJAN, nosso programa de talentos, que vão atender a sociedade, ao mesmo tempo o desenvolvimento de empresas ou novas startups, novos empreendedores acontecendo. Então, eu queria entender um pouco de vocês, olhando lá, tem os conselhos municipais de inovação que estão acontecendo, tem um desafio enorme. Aqui acontece isso, eu não sei como é que é lá, nas cidades de vocês, mas assim, o poder público é muito lento para chegar, a transformação digital na gestão pública, nossa, é atrasadíssima. Eu acho que talvez o município que mais esteja avançado ou que avançou ao longo do tempo tenha sido Teresópolis na transformação digital desses 3 que a gente está falando. Então, assim, a gente sai daqui com uma reflexão e a gente precisa de poucas coisas para poder sair de mão dadas e pensar em algum próximo passo, né? Para onde a gente está dirigindo ou como é que a gente converge. Olha, não, ó, fica tranquilo que aí eu tô tomando conta dessa lojinha, eu tô tomando conta daquela lojinha, eu tô ali. Como é que a gente vai se encontrar lá na frente, né? Querendo ver como é que a gente sai dessa questão de conversa e ali, vamos nos encontrar ali de novo? Então, queria ouvir isso de vocês, essa proposição. Pode ir. Bom, o que eu ia falar é justamente a gente ter algo entregável, porque vamos botar do exemplo, aqui a gente está num evento, tá, o que sai de entregável para cá? Qual é o próximo passo depois que eu entreguei esse projeto? E aí ter uma continuidade de ações, porque se a gente não faz isso, a gente só está sendo visto. Então aqui está bonito, divulgado, mas o que a gente vai fazer? A gente está gerando esse emprego? E se eu consigo trair mesmo, tanto que nosso próximo projeto visa até universidade, dentro da empresa e ao contrário. Não vou dizer a residência de software, mas puxando alguma coisa desse tipo, que se chama Inova Free Lab. Então a gente já fazendo uma conexão específica. Eu vou botar o aluno dentro da empresa para resolver o problema da empresa diretamente. Então isso já é um entregável bem interessante. Então a gente tem que fazer por parte, porque tem muita coisa acontecendo, só que se a gente não entrega nada, não adianta 10 projetos que não tem um fim. Então é melhor eu chegar e desenvolver um projeto só e entregar. Agora eu tenho os números desse projeto entregue, como residência de software com 1.600, né? Agora a gente já está com 1.700, então, já fechou a última turma. Olha que número bonito. Isso é um número e isso é um entregável, que você já pode apresentar para algum fomento. Então isso que precisa da gente, no território inteiro, ter esses números. E quanto mais, vamos dizer que a gente consiga também alguns números, vamos somar a esses números e apresentar. Então, para mim, eu vejo o legado é justamente esse, a gente conseguir executar projetos do início ao fim, entregar com números e comunicar aqui a gente está fazendo entre as cidades. Eu vejo que esse é o nosso futuro. Eu ia falar a mesma coisa que o Rodrigo. Que nós estamos conectados. Sim, que nós precisamos exatamente disso, portanto que na próxima segunda, no último encontro desse ano do Ecossistema Teresópolis, nós já vamos sair com um mapeamento de eventos do que vamos fazer para o ano que vem, de ações. Então nós já vamos sair mapeado as ações ali para o próximo ano, né, para colocar em prática justamente tudo que a gente veio fazendo na teoria, né. O AgroInova Summit foi a prova disso, que dá para fazer. Então nós vamos pegar e vamos fazer já para o próximo ano eventos. E uma provocação aqui que eu sinto falta do Serratec, Parque Tecnológico da região serrana, ter um polo em Teresópolis para apoiar as empresas que estão ali. Igual eu falei, nós temos 7 startups que saíram do AgroInova Summit. Nós não temos nenhuma instituição, parque tecnológico, nós não temos incubadora, nós não temos investidores, nós não temos aceleradora, não temos nada em Teresópolis. Então, esse é um grande desafio para o próximo ano, para o futuro para Teresópolis. Então, quem sabe não pode ser o Serratec começando esse passo lá. Gostei, já vou puxar também, porque e vocês têm uma empresa âncora, a gente nem isso tem. Vamos junto, Karina, suas últimas falas aí. É bacana de ver a integração das necessidades do ecossistema, né? A gente vê que a similaridade da Serrana, não tem jeito. A gente é muito próximo. Acho que como é uma proposição que a gente pode estar estruturando, óbvio, a gente tem que ver cada território, mas estruturar mais ações integradas entre os ecossistemas, realmente fortalecer a conexão do ecossistema da Serrana. A gente não deixar, né, de estruturar aqui de forma local, o de casa está sendo feito, bem feito, e realmente fazer essa integração dos ecossistemas.
Olha, eu quero muito, tá? Quero muito. Então, que bom que vocês querem também, porque, né, criar aí ambientes que apoiem o ecossistema. É sobre isso que a gente está construindo. A gente tem um vídeo para passar, você trouxe. Tem um vídeo de o tempo esgotou e a gente termina com o vídeo. Enquanto colocam lá o vídeo, eu queria agradecer muito a presença de vocês terem se deslocado, né? É sempre um prazer recebê-los e a gente precisa fazer essas agendas, articular mais essas agendas em comum, né? O Sebrae tem esse papel também de fortalecer, alinhavar essa rede de confiança. Então, e a gente também participar, como a gente tem acontecido, e participar de eventos e vice-versa, chegaremos lá. Daqui a pouco a gente vai olhar e vai dizer, lembra 2025 que a gente estava ali sentado falando isso? Olha como naquela mesa, eu falo justamente isso. O que a gente está fazendo aqui é uma sementinha. Poxa, já tem tempo, mas ainda é uma semente. Mas quando subir, aí ninguém segura a gente. É isso aí. Uma árvore muito bonita. Vamos assistir o vídeo. Obrigada a vocês.